Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Braga, professora de língua portuguesa, e eu estou aqui para te explicar brevemente como identificar o sujeito da oração. Aqui eu não vou trabalhar com classificação, aqui eu não vou trabalhar com a análise sintática em si, não. Eu só quero que você consiga identificar o sujeito da oração. Se você conseguir identificar o sujeito da oração, você conseguirá responder várias questões de prova, mas são várias mesmo. Questões de período composto, inclusive, identificação de sujeito no período composto, a identificação de um sujeito deslocado. Você vai ver, tá? Vai te ajudar, inclusive, em concordância, tá? Então, nessa aula simples, você vai ter aí tudo isso. Então, vamos aqui para a tela. Como identificar o sujeito da oração? Antes de irmos para a explicação com as orações, eu quero te explicar o que é sujeito. O sujeito é aquele elemento que faz o verbo ser conjugado. Ele faz o verbo ser conjugado. Então, preste atenção. Vou escrever aqui uma oração, que é a seguinte. Eu fui ao curso. Pronto. Veja só. Note o seguinte. Quem é que manda esse verbo ir ficar na primeira pessoa do singular? Quem? É este elemento aqui, ó. É ele que faz este verbo ficar no singular. Por que ele faz isso? Porque ele é o sujeito. Entende? É ele que determina a flexão do verbo. Agora, se eu faço o seguinte, ó. Vou jogar para a primeira pessoa no plural. Nós fui ao shopping. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque é o sujeito que faz este verbo ser conjugado. Então, se o meu verbo está aqui na primeira pessoa, é porque este termo mandou que ele ficasse na primeira pessoa. Entende? Então, maravilha. Agora, queridos, continuemos aqui. Na maior parte das vezes, tá? Ele pratica a ação do verbo. Ele pratica a ação do verbo. Na maior parte das vezes, nem sempre é assim. Por que nem sempre é assim? Porque existem sujeitos que sofrem a ação do verbo. Por exemplo, quando eu digo o seguinte, uma casa foi vendida. Ó, anote aí, ó. Vamos aqui, vem aqui para a tela. Quando eu digo assim, ó. Uma casa foi vendida. Queridos, ó, aqui eu tenho uma locução verbal. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre o que é uma locução verbal, mas não agora. Veja só. Aí, quem é que foi vendida? Uma casa? E se eu coloco esta palavra no plural, ó, joga pro plural. Umas casas. Aqui ficaria melhor algumas, né? Algumas casas. Foi vendida? Não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Porque o meu sujeito está no plural. Então, ele exige um verbo no plural também. Tudo bem? Então, fica errado aqui. Então, deixe-me colocar aqui da forma correta. Uma casa foi vendida. Então, eu acredito que você já conseguiu notar que o sujeito ele tem um alto grau de importância em relação à flexão verbal. Fez sentido para você? Maravilha. Agora, vou mudar aqui de tela, vou ficar aqui pequenininha para você. E agora, eu vou te explicar como que você vai identificar o sujeito da sua oração. Você vai começar sempre pelo verbo. É sempre, mas eu tenho que procurar o sujeito, eu vou começar pelo verbo. Vai. Porque se você não começar pelo verbo, você vai errar. E você vai perder uma questão fácil em prova. Você vai errar a concordância no WhatsApp. Você vai errar a concordância na sua redação de concursos públicos, ou do vestibular, ou de qualquer coisa que você esteja escrevendo ou falando. Tá bom? Então, vai pro verbo. Cadê o verbo aqui nessa primeira oração? Estavam. Destaca o verbo, vai lá. Aí, você vai fazer a seguinte pergunta. Quem?
A pergunta para você identificar o sujeito, ela é ou é a pergunta quem ou é o que. Uma dessas perguntas. Quem ou o que? Aí você vai saber, na hora que você lê, na hora que você vira a sua oração, você vai saber qual é a que vai se encaixar. Então você vai normalmente é quem, tá? Aí você fala, quem estavam à venda? O que estavam à venda? Vou até colocar o que aqui também. O que estavam à venda? Faz a pergunta. Quando você faz essa pergunta, queridos, você logo, imediatamente, você acha a sua resposta. Muitas casas. Pronto, isso é sujeito. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. A maior parte das questões de concursos públicos trabalham com identificação do sujeito dessa forma. A banca, às vezes, na maior parte das vezes, ela não quer saber o que é sujeito oculto, o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto. Não, ela só quer saber se você sabe identificar o sujeito. E o povo erra, pelo amor de Deus, você não vai errar mais isso a partir de agora. Fez sentido para vocês? Então, maravilha. Agora, já que você já sabe identificar o sujeito, eu quero que você saiba identificar o que é o núcleo do sujeito. Então, vamos aqui. Núcleo do sujeito. O que é núcleo? Núcleo é centro. Núcleo é importância. Então, é isso que nós temos quando a gente fala de núcleo do sujeito. A gente tem a palavra mais importante. A gente tem também, pessoal, a concordância do verbo. O verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito e não com o sujeito em si. Às vezes eu tenho um sujeito formado por 10 palavras. Aqui, nesse meu caso, eu tenho 4 palavras contando com a preposição aqui fundida ao artigo. Então, pensa, com o que meu verbo vai concordar? É sempre com o núcleo, tá? Então, o verbo concorda com ele. Com ele quem, criatura? Com o núcleo do sujeito. E aqui a gente tem a parte mais importante desta fala, que é o seguinte. O núcleo do sujeito, queridos, ele jamais será preposicionado. Jamais, jamais será preposicionado. Jamais, em hipótese alguma, nunca, never, tá? Então, ele jamais vai ser preposicionado. Fez sentido? Maravilha. Agora, queridos, vamos identificar aqui nesta oração o núcleo do meu sujeito. Vamos lá. Qual é a palavra mais importante deste meu sujeito? É casas. Da rua não pode ser porque está preposicionado, tá? Aqui, ó, a preposição que eu tenho é de mais a. Preposição, queridos, é importante que você conheça, tá? Então, é a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Tem música de preposição no YouTube, coloca lá que tem 50 mil músicas, tá bom? De preposição. Vocês vão encontrar uma, encontra a que você mais, aquela que você mais gosta para você decorar a preposição. Não é o foco da aula de hoje, tá? Mas vamos lá, ó. E muitas? Por que não pode ser? Porque muitas, pessoal, ele está aqui acompanhando o substantivo casas. Então, a minha palavra mais importante neste sujeito é a palavra casas. É por este motivo que o meu verbo está no plural. Tá vendo? Se eu tivesse assim, a casa da rua estavam à venda? Não, ó. Quer ver, ó? Preste atenção na seguinte construção. Ó. A casa, vou fazer assim, ó, dos filhos. Estava ou estavam? Fala aí, que eu vou ouvir daqui, ó. Estava. Pelo amor de Deus, ó. Estava à venda. Por que que a casa estava? Preste atenção. Estava tá no singular.
para concordar com casa, que é o núcleo do meu sujeito, que é a minha palavra mais importante, e o verbo vai concordar com ele. Aí você me pergunta, mas professora, o sujeito inteiro é a casa dos filhos. Por que que não pode estar no plural? Porque dos filhos está preposicionado. Núcleo do meu sujeito jamais vai ser preposicionado. Fez sentido? Maravilha. Vamos continuar aqui a nossa identificação. Veja só, ninguém deveria julgar os jogos de azar, tá? Aqui eu tenho 2 verbos, mas eu vou trabalhar só com esse daqui, ó, tá? Vamos lá, a pergunta é, quem? Quem é que deveria julgar? Quem é que não deveria julgar os jogos de azar? Vamos lá, ninguém? Divulgar, né, gente? Eu falei julgar, que louca! Ó, ninguém deveria divulgar os jogos de azar. Quem é o sujeito da minha oração? Ninguém. Aí você vai falar, não, professora, mas ninguém. Não tem ninguém fazendo a ação. Sim, mas eu não tô falando somente de semântica, eu tô falando de sintaxe. Veja que o termo ninguém faz com que o verbo dever fique no singular. Entende? Eu não poderia dizer ninguém deveria julgar. Oxe, como assim? Não, ninguém deve julgar. Não, aqui até que caberia, né? Deixa eu ver aqui. Ninguém deverias julgar. Ninguém deveríamos julgar. Não, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o sujeito ninguém exige um verbo no singular, na terceira pessoa, inclusive. Vamos aqui, ó, ao outro. Chegou à minha casa ontem à noite minha encomenda. Qual é meu verbo? Chegou. Ó, destaque aí. Coloca o vezinho de verbo aqui também, ó. Quem chegou? Faz a pergunta para o verbo, ó. Se você não fizer a perguntinha do verbo, a pergunta quem ou o que, eu sinto muito, mas você vai cair em pegadinha da banca. Vai. Por quê? Porque a banca sabe que o concurseiro, alguns, né? Não são todos. Fala, ai meu Deus, eu tô me. Ai, que idiota, eu aqui, quem? Quem? O quê? Ai, meu Deus. Mas é melhor parecer idiota do que reprovado, né? Então a gente fala, ó, quem chegou à minha casa? Quem? Preste atenção, quem que chegou à minha casa? Vem aqui pra construção. Quem foi que chegou à minha casa? Minha encomenda. Olha, isso daqui, ó, deixe-me destacar de azul para combinar com os demais. A minha encomenda chegou à minha casa. Isto daqui, queridos, ó, é o meu sujeito da oração. É ele quem faz este verbo chegar a ficar no singular. Agora, você sabe o que acontece muito? É o seguinte, ó, vou colocar no plural. É muito comum as pessoas falarem assim, chegou à minha casa minhas encomendas. Ai, chegou minhas encomendas. Aí você fala, você está gastando dinheiro com encomendas na Shopee, na Shein, e não está gastando com estudos, com uma gramática, com curso de português da professora? Não, pois deveria gastar com o curso. Porque assim, ó, quem chegou, suponhamos que agora está no plural, quem chegou? As encomendas. Então não é chegou, é chegaram. Chegaram as minhas encomendas. Então se eu reescrevo aqui, ó, ela vai para o plural. Fez sentido? Pois pronto, que coisa boa. Então não saia por aí dizendo o seguinte, ai, chegou as meninas. Chegou as meninas. Ai, não. Chegaram, tá? No plural. Vamos lá, queridos. Deixe-me ficar aqui pequenininha para você. Olha que interessante. Você trabalhando com essa dica que eu estou te dando, e essa dica, gente, não foi criada por mim, não. Tipo, olha a dica criada pela professora Cássia. Nada. Essa dica aqui, ó, tá no livro do Bechara. Rei Bechara passa essa dica que eu tô falando pra vocês. Veja só. Você vai conseguir, com essa dica, também encontrar sujeitos oracionais, que são mais chatinhos. Então, veja só. Quem não tem cão, caça com gato. Aqui eu vou trabalhar com os 2 verbos, tá? Vamos lá. Cadê a minha caneta vermelha? Aqui, ó. Tem, caça, tá? Agora, eu vou trabalhar com a identificação do caça, tá? Depois eu falo sobre o outro. Ó, quem é que caça com gato? Quem caça com gato? Quem? Faz a pergunta. Logo você encontra.
quem não tem cão. Quem não tem cão. Ou seja, isto daqui, queridos, é o sujeito do verbo caçar. E é um sujeito oracional. Você tá vendo? Como com uma pergunta simples, a gente consegue identificar, inclusive, sujeitos mais complexos, que são esses sujeitos oracionais. Pronto. Veja só. Não serve sempre, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Nem sempre, para identificar o sujeito oracional, só essa dica vale, tá? Mas isso aqui já te ajuda muito. Vamos seguir aqui, ó. Agora vamos trabalhar com o segundo verbo, ó. Quem é que tem cão? Agora eu quero saber a resposta. Vamos lá. Quem tem cão? Deixa eu ver se eu ouço. É o quem. Essa aqui é chatinha, tá? Sinceramente, eu não me lembro de já ter visto isso em prova, mas é só para você saber. Veja que este meu pronome faz com que o verbo ter esteja na terceira pessoa do singular, tá? Eu não poderia dizer quem tem o cão. Não. Quem tem cão? Não. Quem tenhamos cão? Não. Quem temos cão? Não. Veja que este pronome faz com que o verbo ter esteja no singular. E ele é o sujeito do verbo ter. Ai, Deus, socorro. Mas é isso, pessoal. Eu acredito que com essas dicas simples de identificação do sujeito, você consiga identificar o sujeito e não errar mais questões simples como essas, tá bom? E, olha só, eu convido vocês a me seguirem no Instagram, tá aí o meu Instagram, é @.profcassiabraga, a se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Tô querendo agora abastecê-lo mais e melhor. Então, deixe aqui o seu comentário, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal e vamos crescer aqui, aumentar essa nossa comunidade amante de língua portuguesa. Um beijo, que Deus abençoe vocês e até mais.